Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos ver a opinião dos comentaristas falando sobre a vitória do Corinthians por 1-0 do Ceará, que, segundo comentaristas, joga melhor sem o Memphis Depay, tem mais intensidade, levando em consideração que o Timão não vencia fora de casa há um bom tempo. Então vamos pro vídeo. Então, vamos falar do Corinthians, que ganhou fora de casa, com o Thales Magno. Então, sem Memphis Depay. Isso. Então, vamos lá. O Corinthians foi sobre aquela enquete que você fez aí no início. Quando você fez, eu falei assim, pra mim o resultado mais surpreendente foi o Corinthians. Porque um time que perdeu em casa jogando uma partida fraquinha, não ganha fora de casa há tempos. Foi eliminado da pré-Libertadores dos jogos fora de casa. Foi eliminado da Sul-Americana pelos jogos fora de casa. No Brasileiro, no ano, acho que essa aqui é a quarta ou quinta vitória do Corinthians fora de casa no ano, somando todas as competições que disputou. Então, e o Ceará tinha acabado de ganhar do Fortaleza e tá bem na tabela. Vai tomar uma pancada do Ceará. Não tem nem jogo, né? Sem o Roberto, por contusão, tá pra voltar, Memphis Depay, que forçou o cartão amarelo pra não jogar. Enfim, um ambiente meio estranho. Eu achei que fosse perder, mas ganhou. E essa vitória dá uma tranquilidade enorme pro jogo no final de semana. Que você pensa, tanto o São Paulo como o Corinthians vinham de jogos fora de casa, né? O Corinthians jogou contra perdeu em casa no Bragantino. Se tivesse perdido pro Ceará, ia jogar outra vez fora de casa contra o São Paulo no Morumbi. E o São Paulo vinha de uma derrota pro Flamengo, se perde pro Bragantino, ia jogar também num grande desespero. Não é que o São Paulo tá tranquilo. O Corinthians chega numa situação melhor, até com mais pontos e porque venceu fora de casa. Mas é um jogo imprescindível para os dois. Mas poderia ser uma situação pior para os dois, né? O Corinthians chega, ok, é um clássico, perder clássico é complicado, ganhou do Ceará, mas tinha perdido do Bragantino, é uma pressão. O Corinthians, o resultado é imprescindível, mas para o São Paulo é mais, porque 2 jogos fora de casa fez 1 ponto. Precisa fazer 3, precisa fazer pelo menos 4 pontos nesses 3 jogos. Um empate para o São Paulo vai ser péssimo no final de semana. Péssimo. Muito pior do que vai ser para o Corinthians. O Corinthians tem 2 resultados. O empate não vai ser desastroso e a vitória vai ser incrível. São Paulo, só a vitória é incrível. Vai ser um jogo complicadíssimo. E volta o Memphis Depay. Será que ele volta? Talvez volte, né? Eu não sei se é melhor ou pior, mas vai voltar. É mais complicado pro São Paulo, Arnaldo, esse clássico? Sem dúvida. Ainda tem o fator mando, né? Que nos clássicos paulistas torna a obrigação de quem joga em casa ainda maior, e essa situação toda que o Casão descreveu. O São Paulo não ganha 5 jogos, o São Paulo em pontos perdidos já está na zona de rebaixamento. O São Paulo só venceu nesse campeonato Santos e Grêmio, e o São Paulo tem além de trabalho novo e tudo mais, uma expectativa de contra um rival conseguir enfim sair dessa. Olha aí a tabela, né? Então o Vitória também empatou fora de casa ontem. O Vitória vai jogar em casa contra o Bragantino nessa rodada. O Juventude tem jogos a menos. O Santos já vai desgarrar, pode esquecer. O Santos vai embora nessa briga aí, vai lá para a primeira página da tabela, primeira parte da tabela. Então São Paulo, a briga do São Paulo é essa: Vasco, Vitória, Juventude, Fortaleza. E qualquer vitória, ainda mais num clássico, o São Paulo pode entrar. Ele já está numa situação complexa. Ele pode entrar em parafuso se perder em casa para o Corinthians, né? É o clássico de São Paulo em que o mando tem feito mais diferença ao longo dos últimos anos todos. O São Paulo só ganhou uma vez em Itaquera na história. O Corinthians só ganhou uma vez no Morumbi nos últimos 10 anos, sei lá quanto. Então mas aí que tá, o Casão foi preciso. O Corinthians joga por 2 resultados, o São Paulo só joga por 1, né?
Olha, a zoeira é muito boa aqui nesse programa, mas eu fico feliz quando eu vejo o Ronaldão feliz. Comemora, eu já disse pra você, resultados assim a gente comemora e não é pouco. Sabia que dá pra faturar falando do que você mais gosta? Futebol. Deixei o link fixado nos comentários. Não Veja é lá. pouco. Não, eu lembrei da Renata. Falei, Ele fica aqui, não sei, vamos ver. Ele quem comemora sabe. mais a derrota do Palmeiras do que a vitória do Corinthians. Não, o empate do Palmeiras, ele comemora mais do que a Triste, vitória. eu vejo que vocês estão correndo atrás do Mundial, um dia vocês vão conseguir. Eu fico triste, solidário. Você dá uma Fico risada. solidário. Você ficou triste que o São Paulo empatou? E fiquei. Não, o Bragantino, o Mundial do Bragantino é o Corinthians. E o Cleiton também só. Eu senti uma foto desse Cleiton goleiro, mas do Corinthians. O Corinthians é o seguinte, ontem, você assistindo o jogo, o Marlon, o zagueiro de 2 metros do Ceará, ele na corrida ele ganhava dos meninos. Ganhava dos meninos. Aí eu falei, meu Deus do céu, tá acontecendo alguma coisa. Será que o Corinthians não treinou? Será que o gramado tá pesado? Mas o gramado fica pesado pra todo mundo. Sim. Aí o Hugo quebra o tiro de meta, o que acontece? Sai grama, sai areia, sai tudo. Eu falei, a perna fica pesada. Então quando fica assim, o que tem que fazer? Agrupar o time. Aí o Corinthians conseguiu agrupar. E no segundo tempo, por incrível que pareça também, contra o Bragantino, na minha opinião, o Dorival mexeu mal no time. Ontem ele achou um setor do gramado ali, num jogo, que ele venceu o jogo, que ele colocou o Carrinho saiu pela direita, que tinha esse espaço, aí ele cruza pra dentro da área, a bola mastigou a canela do Thales Magno, parou, aí ele fez o gol. Mas ele estava ali. Ele e o goleirão ficaram numa dúvida ali. Já pede uma dica aí de zagueiro. O que o Marlon fez, O certo é o goleiro definir. Quando fica na dúvida, o goleiro tem que definir. Não o zagueiro ali. Pra mim é o goleiro que tem que definir, porque ele tá de frente. E então, minha? É minha, ou se não é minha, se pega no pé do zagueiro. Toma chute, toma tudo, mas se pega no pé do zagueiro. Mas ainda bem que eles ficaram na indecisão e saiu um gol pro Corinthians que dá uma tranquilidade no trabalho do Dorival. E ontem o Dorival mexeu bem no time. Apesar de não ter peça. Olhava pro banco, não tinha ninguém, velho. Não tinha. Aí o Ceará tá sem os dois, a dupla, né, de Pedros. Pedro Raul, Pedro Henrique, e aí no final de semana volta todo mundo, né? São os que fazem a diferença, né, no time do Ceará. O Ceará muito abaixo daquele jogo contra o Fortaleza. Então, um jogo irreconhecível do Ceará, sem poucas emoções, e foi aí paralisado por um Corinthians frágil. Só que vale ressaltar também, o Corinthians, entenda bem, torcedor corintiano, isso não é pegar no pé, querer fazer média, nada disso. Mas o Corinthians sem o Memphis é muito mais produtivo do que com o Memphis. O Memphis ele só anda em campo e vive de uma ou outra jogada. Ok, colocam ele como craque, mas não é. Você vê, o Corinthians quando não tem o Memphis, os caras correm, os caras se dedicam e é bem compactada a equipe. Com o Memphis é tudo aberto, jogam pra ele não marca, ele só anda. Então vale rever isso daí, Dorival. Se tiver mesmo, aquela questão de treinador que era no São Paulo, contra o São Paulo, põe o Memphis no banco. Porque se você colocar o Memphis pra jogar contra o São Paulo, vai tomar taca. Não, ele não vai contra o São Paulo, não, ele não vai, tá, Cici? Você tá com medo do Memphis, olha aí. Ainda bem que eu tô no meio aqui, entendeu? Calma. Que medo que tem do Memphis. Já tô dando a letra, quer ganhar, tira o Memphis. Mas olha só, o Corinthians, ele vai pro Clássico com uma vitória nas costas. E uma vitória fora de casa contra um time que pertencia à primeira parte da tabela, Edu. E estava na frente do Corinthians. Exatamente. Isso, então, foi uma vitória realmente para se comemorar sim, Ronaldo. Porque eu vou falar assim, o futebol foi duro de assistir. Foi difícil ali, aquele jogo truncado, aquela coisa toda assim. Os jogadores não se ajudaram, mas foi um resultado onde que o Corinthians, a gente sabe esses jogos do Corinthians sempre assim, vai lá no jogo que você acha que você não vai ganhar, ele vai lá e ganha. E o Cicinho ressaltou muito bem. Porque se tivesse, eu acho que o Memphis aí, o Corinthians não tinha ganho do Ceará, não. Do Memphis, mas, gente, o ano passado, então, o Corinthians ficou na Série A nesse porque... estilo de jogo, não, Renata. Por causa do Galo. Ganhou o Paulista por quê? Não, o Memphis não tava lá. Em cima da bola. Ele subiu em cima da bola. Ronaldo, você sabe, nesse estilo de jogo que tem que brigar, que tem que lutar, o Memphis não faz isso. Não, ele faz gol, ele sobe em cima da bola, ele dá drible, ele ganha título. Quem é mais importante, o Memphis ou o Hugo Souza? O quê? Quem é mais importante? Ô, Xixi, você tem... Eu acho que num time, se você não tiver um bom atacante e um bom goleiro, é difícil. Você tem que ter um coletivo. E a espinha dorsal. Você tem que ter bons alas também. Você tem que ter o cara no meio, você tem que ter um atacante que faz gol, o nosso Yuri.
O nosso nosso? Yuri Alberto, Bebida. Esse menino vai voltar agora, junto E com o contra o São Paulo, Galo, será? junto com o Memphis. Vocês vão ver. Junto com o Lucas Moura, junto com o Ferreirinha. Ai, ai. O tempo é o senhor da razão. Ele sempre dá razão pras coisas, pra quem tem paciência. Não, paciência tipo eu não tenho. eu, né? E aí, qual a sua opinião sobre essa vitória do Corinthians? Será que chega mais confiante para o clássico contra o São Paulo no fim de semana? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.